Show de bola. Meu povo, todos muito bem-vindos aí de volta, então. Espero que tenham descansado, tenham curtido aí esse finzinho de ano, né? Aproveitado bastante a família. Se puder viajar, eu acho que alguns viajaram. Tem que ter descansado e colocado alguns trabalhos em dia, né? Isso é importante. Não é não, seu Lucas? Boa tarde aí pro Lucas, boa tarde, meu povo. Galera, então olha aí. O que a gente veio estudando? Boa tarde, Paulo. Vocês vão lembrar que lá no comecinho, né, no finalzinho do ano, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho realizado por um gás, né? E aí o trabalho realizado por um gás está associado a uma variação do volume do gás. E por que ele é importante? Porque, cara, se o gás se expande, você pode usar essa expansão para conectar uma máquina térmica, né, cara? O carro, ele funciona assim. Você tem a explosão de um gás, que é uma mistura de gasolina, né, o vapor de gasolina com ar ali. Aquela combustão faz uma expansão gasosa, aquela expansão gasosa empurra o pistão e aí você pode usar aquilo para fazer o carro andar. Então, o trabalho de um gás é o que movimenta todas as máquinas térmicas, certo? Todas. E aí, o que acontece? Para o gás realizar trabalho, vão ter que existir outras energias envolvidas. Né? A gente já viu que o gás pode absorver calor, e ele pode também ceder calor, e ele ainda pode aumentar a sua energia interna e diminuir a sua energia interna. Então, essas três formas de energia, elas estão completamente associadas. Né? E como na natureza não tem como você ganhar energia, ou seja, produzir energia do zero, você tem apenas como fazer transformações energéticas. Então, essas três formas de energia, elas vão ficar transformando uma na outra. Então, você vai ter ali calor, trabalho e energia interna sendo convertido um em outro. Né? Calor em trabalho, trabalho, energia interna e assim por diante. E quem vai determinar esta conversão, ou seja, quem vai não limitar, mas quem vai comandar essa entrada e saída de energia é o que vai ser a nossa primeira lei da termodinâmica. Legal? Então, a primeira lei da termodinâmica é simplesmente uma lei de conservação da energia. A energia que entra é igual à energia que sai, e ponto final. Pode crer? E aí, galera, fiquem sabendo que tudo no universo funciona assim. Até onde a gente sabe, né? Mas não tem por que ser diferente. Todas as máquinas da sua casa, por exemplo, sei lá, o ventilador da sua casa, recebe energia elétrica da tomada, essa energia é convertida em trabalho, né, de rotação das pás, e a outra parte é convertida em calor, em energia interna do motor, que esquenta. Né? Depois isso é transferido para a vizinhança através de alguma forma de transmissão de calor. Mas o que importa entra uma energia, essa energia é transformada em movimentação ali das pás, e a outra forma é transformada em aquecimento. Então, aqui para a gente também vai ser assim. Nós temos, para uma máquina térmica funcionar, nós precisamos de um aporte energético, legal? A gente precisa de que uma energia entre no sistema, e aí o gás pega essa energia e pode expandir, se ele tiver por que expandir, como expandir, e ele pode esquentar. Legal? Então a nossa brincadeira vai ser o seguinte. Cara, chegou a galera. Fala Urubatã. Paulo já tinha falado. Quem mais chegou aí, cara? Maurício, boa tarde, Maurício. Todos bem, né, galera? Todo mundo descansado aí, com as baterias renovadas. Boa tarde, professor. Só ouro, né? Só ouro. Professor, desculpe interromper, deixa eu te perguntar. Eu participei daquela palestra do uso do software Tracker. Aí eu queria poder ver novamente,
porque eu tentei usar aqui, acabei me perdendo um pouco. É aonde é que eu consigo ter acesso? Eu vou descobrir para você e te falo. A gente não colocou no canal da Física, né? Vou colocar lá no canal da Física também. Boa, bem falado. O canal da física é a plataforma que você fala? Não, o YouTube, lá onde eu posto as nossas aulas. Ah, beleza. Beleza. Que eu tentei Vou ver se... achar, não consegui achar, mas Massa. eu tô me virando aqui. Até agora acho que se eu mexer mais um pouco, eu consigo dominar essa ferramenta. Legal. Ela é boa, né, cara? É, uma mão na roda. Com A- certeza. Até agora, assim, eu ainda não, ainda tô em evolução, né? Ainda tô com o software baixado aqui, mas ainda tô apanhando um pouco. Ah, mas é normal, o começo é assim mesmo. Aí depois pega a manha, bicho, aí fica automático. Maravilha. Aí eu vou ver se eu consigo postar então, vou pegar esse arquivo e vou botar no nosso YouTube. Beleza? Aí eu aviso vocês lá no grupo, assim que eu conseguir fazer isso. Maravilha, galera. Então vamos lá. Hoje nossa brincadeira então é sobre a primeira lei da dona termodinâmica. A mão chega a estar fria das férias, né? Então, qual é o segredo aqui, ó, dessa primeira lei, galera? Tudo gira em torno, como eu falei, dessas três formas de energia. Legal? E aí, a única dessas energias que tem a ver com troca de calor, com troca, né, de um sistema para a sua vizinhança, é o calor. Né? Então, se o seu gás é o seu sistema, ele pode receber calor ou pode perder calor. E aí, esse calor que ele ganha ou ele perde, de onde vem? Vem da vizinhança. Legal? Vem do lado de fora, vem do meio externo. Certo? Então, esse calor que ele troca, então, o calor trocado. O calor trocado por um sistema pode ser transformado ou convertido, né? Transformado em trabalho e também em energia interna. Certo? Então, deixa eu colocar uma figurinha para representar isso aí que eu estou querendo dizer para vocês. Física térmica. Aqui, ó. Que bonito. Opa. Então, a brincadeira é mais ou menos assim, galera. O seu sistema está delimitado por essa fronteira aí no desenho, beleza? Tudo que está do lado depois dessa fronteira é a vizinhança, ou seja, é o ambiente externo. Legal? E tudo que acontecer entre a vizinhança e o sistema é uma troca energética entre os dois. Então, a gente pode ter um calor entrando no sistema. Ah, professor, como é que o calor entra no sistema? Ora, quando você, por exemplo, libera uma chama de fogo, né, no seu sistema, ele vai absorver calor. Legal? Agora, se você conseguir fazer, sei lá, colocar o seu gás aí numa geladeira, aí você consegue retirar calor dele. Quando o calor entra, a gente já viu que o calor é positivo,
Legal? E aí, se o sistema ele expande, nós vamos ter um trabalho positivo. Certo, galera? E aí, isso quer dizer que o sistema realizou um trabalho, ou o gás realizou um trabalho. Pode crer? Agora, se for situação contrária, imagina que aqui, sei lá, alguém comprime seu gás, legal? Então, o trabalho está sendo recebido pelo sistema, esse trabalho é negativo, tá certo? E o calor, ele está sendo cedido pelo sistema, o gás está recebendo o calor, recebendo o trabalho, né, pelo sistema, e o sistema está perdendo calor para a vizinhança. Legal? E aí o calor, nesse caso, é negativo e o trabalho também é negativo. O que importa é o seguinte: energia entrou, beleza. Energia entrou. Trabalho foi realizado, e aí pode ser que sobre algo aqui para fazer a energia interna aumentar. Legal? Então, a equação de conservação, quando a gente fala assim, ó, a energia que entra é igual à energia que sai, eu vou poder escrever assim: o calor Qzão é igual ao nosso trabalho, que a gente representa pela letra W, mais ΔU. Legal? Esta é a equação da primeira lei da termodinâmica. Percebam que essa equação, galera, é uma equação apenas de conservação energética. Beleza? A energia entra e essa energia tem que ser conservada. Então, o que entrou tem que ser transformado em trabalho ou energia interna, ou os dois. Legal? Então, vamos só representar quem são cada um desses caras aqui, ó. O ΔU é a variação da energia interna, né? Deixa eu colocar direitinho aqui. Variação da energia interna esse bichinho aqui é o trabalho. Tá bom? Ou realizado pelo gás ou sobre o gás, né? Esse aqui é o trabalho. E esse bichinho aqui nada mais é do que o calor trocado. Vou deixar mais retinho aqui. Beleza? Se você fizer variações infinitesimais, ou seja, de pouquinho em pouquinho, de maneira a você fazer uma transformação praticamente em equilíbrio, né? Então, você libera ali você faz uma quantidade de calor, e aí o seu gás realiza um pouquinho de trabalho, infinitesimalmente falando, porque quando a gente faz isso, a gente sabe fazer contas. Tá bom? Então, para variações infinitesimais, a gente vai poder escrever o seguinte: uma quantidade infinitesimal de calor é trocada, legal? Uma quantidade infinitesimal de trabalho é realizado, e aí eu tenho uma quantidade infinitesimal de energia interna sendo variada pelo meu sistema.
Beleza? Essa equação é a equação da primeira lei da termodinâmica na sua forma infinitesimal. E aí o que importa para a gente é como que o gás ele vai se comportar agora nos processos, né? Porque eu posso ter o gás se expandindo, o gás se comprimindo, eu posso ter o gás fazendo um bocado de transformação e depois voltando ao seu estado inicial. Como que a primeira lei da termodinâmica, ela rege essas transformações, beleza? E é isso que importa para a gente. Então vamos lá. Transformações gasosas. Vou fazer bastante aqui agora. Ó. Vamos começar pela mais simples, né? Vamos chamar isso aqui de um processo cíclico. O que é um processo cíclico? É o seu gás sair de um estado, passar por vários estados intermediários. Quando a gente fala estado, galera, lembra que a gente está variando a pressão, o volume e a temperatura, né? E aí, nesses processos, você pode ter ganho de calor, realização de trabalho e variação de energia interna, não tem problema. O que importa aqui, nesse processo, é que eu vou sair de um estado, de uma determinada pressão, volume e temperatura, e vou para vários estados intermediários, e ao final do processo, eu retorno ao mesmo estado inicial. Legal? Então, aqui, após passar por vários estados intermediários, esse troço aqui daqui. Por vários estados intermediários, o sistema retorna ao estado inicial. Retorna ao estado inicial. Legal? Como que isso funciona? Vamos ver. Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Imaginem que esses dois gráficos aí que vocês estão vendo, são dois gráficos nos quais você tem um gás evoluindo por vários estados. Vamos pegar o primeiro e dar nome aqui a alguns pontos. Ó. Eu vou chamar esse aqui o estado 1, aí o gás vai de um estado 1 para um estado 2, depois ele passa para um estado 3 nessa ordem. Estado 3 e depois volta para o estado 1. Vocês estão vendo que nesse momento, o seu gás, ele realizou um ciclo, porque ele voltou ao estado 1, no qual ele vai ter a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura. Só que ele fez esse processo por alguns caminhos. Imagine agora que o gás ele faça o seguinte, ele vai do estado 1 para o estado 2, e depois vá para o estado 3, assim. Tem diferença? Tem diferença. Tá? Tem diferença. Você está vendo que o gás saiu de um estado e voltou para o mesmo estado nas duas situações.
A diferença é que num caminho ele fez no sentido horário, legal? O seu ciclo, e no outro ele fez no sentido anti-horário. Estão vendo aí? Sentido horário e sentido anti-horário. Galera, vamos analisar com calma aqui, ó. Eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem até me responder as coisas aqui. Olha só, olha para primeira parte, no sentido horário. Na transformação de 1 para 2, o trabalho foi feito pelo gás ou contra o gás? Ou em cima do gás? Na primeira transformação aqui, ó, essa, de 1 para 2. O trabalho foi feito pelo gás ou sobre o gás? Alguém me diz? Pelo gás. Isso quer dizer que o trabalho é positivo ou negativo? Vou botar assim, depois eu apago, tá? Positivo ou negativo? Positivo. Se é pelo gás, é expansão. Expansão, positivo, beleza? Tudo bem? Beleza. Aí, agora, ele vai fazer um trabalho para passar para o estado 3. Então, ele vai fazer um trabalho de 2 para 3. Só que, curte, do estado 2 para o estado 3, vocês estão vendo que o volume permaneceu constante. Se o volume permaneceu constante, nessa transformação de 2 para 3, bem aqui, ó, nós temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Nesse caso, o trabalho vale quanto? 0. Pronto. Então, este trabalho aqui, ó, é 0. Legal? Mais o trabalho de 3 até 2, até 1, né? Trabalho de 3 até 1. Só que o trabalho de 3 até 1 é um trabalho positivo ou negativo? Agora é negativo. E tudo isso, galera, corresponde ao trabalho total realizado pelo seu gás. E aí vocês estão vendo que automaticamente este trabalho aqui, ó, ele é positivo e esse trabalho aqui, ele é negativo. Né? Porque um é expansão, o outro é compressão. Mas quem ganha a briga? Qual dos dois trabalhos é maior em módulo? Lembrem que o trabalho, vou botar assim, ó, trabalho, ele é igual, vamos botar a integral logo, é a integral de P dV, vocês viram isso na aula passada, né? Ou seja, o trabalho depende da pressão e depende também da variação do volume. Vocês estão vendo que você ir de 1 até 2 ou de 3 até 1 é a mesma variação de volume? De 1 para 2 ou de 3 para 1 é a mesma variação de volume, só que um é positivo, o outro é negativo. Né? Porque um é expansão, o outro é compressão. Então, o maior trabalho vai aparecer naquela transformação que tiver as maiores pressões. E aí eu pergunto aos senhores, qual das transformações tem mais pressão, tem pressões com maiores valores, digamos assim? A transformação de 1 para 2 ou de 3 para 1? As maiores pressões envolvidas. De 1 para 2. Então, esse trabalho positivo ganha desse trabalho negativo em módulo. O que isso quer dizer? Que esse cara, no final das contas, ele é positivo. Legal? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando você tem uma transformação cíclica no sentido horário, você tem aí um trabalho positivo sendo realizado pelo gás. E como é que você calcula esse trabalho? Ora, se é um diagrama desse tipo aí, cara, se é um diagrama do tipo PV, o trabalho é a área, né? Só que área? É a área agora dentro do gráfico. Tá? Então, esta área aqui, ó,
Eu vou bagunçar tudo, né? Realmente ficou muito zoado isso. Vou botar assim. Então, tanto desse quanto desse, o trabalho, melhor, o trabalho é igual a área. Numericamente, né? Numericamente igual. A compressão você identifica assim, o Anó. Aqui é o eixo do volume, tá vendo? Então, o volume do estado 1 é esse. Esse aqui é o V1. O volume do estado 3 e do estado 2 é esse, ó. É o V3. Então, o volume 3, ele é maior do que o volume 1, porque o volume 3 está mais para a direita, né? Do que o volume 1. Tudo bem? Então, se você faz uma transformação em que o seu gás ele caminha para o lado de lá, lado direito, é porque você vai ter um aumento de volume. Se o seu estado retorna mais para perto da origem, né, no eixo dos volumes ali, então você tem uma compressão. É assim que você vai identificar. Tudo bem? Show. Show. Agora faz análise do outro. Faz análise do outro. Como é que fica a transformação? Agora a gente vai amarrar. A transformação de 1 para 2. Essa transformação aqui, ó. Do outro gráfico. Agora o outro gráfico ele vem no sentido anti-horário. Mas a transformação de 1 para 2, o volume aumentou ou diminuiu? E aí? Aumentou. Então o trabalho ele é positivo. Pode crer? Mas agora a gente vai de 2 até 3. Essa transformação aqui, ó. E aí, o volume aumentou ou diminuiu? De 2 até 3. Diminuiu. Então, esse bichinho aqui, ele é negativo. Mas o trabalho final, que é de 3 até 1, isso vai dar o nosso trabalho total, né? De tudo. E esse trabalho aqui, vocês já viram, ele é zero, porque o volume é constante. Né? Só que agora, olha só, o trabalho que vai ter os maiores valores de pressão é o trabalho negativo. É o de 2 até 3. Estão vendo aí pelo gráfico? Então isso quer dizer que o trabalho negativo tem um módulo maior do que o trabalho positivo. Isso faz com que o trabalho final seja negativo. Tudo bem? Já vou adiantar para vocês. As máquinas térmicas, que são, por exemplo, os motores dos carros, tudo aquilo que transforma energia térmica em energia mecânica, temos um gráfico tipo do ciclo horário. Legal porque o trabalho é positivo. E aí a gente pode pegar esse trabalho positivo e transformar em movimento de alguma coisa. Já as máquinas frigoríficas, que são aquelas que vão transformar energia mecânica em calor, né? Por exemplo, sua geladeira, o ar-condicionado, esses caras aí, eles não querem transformar energia mecânica, energia térmica em movimento. Né? Eles querem fazer o contrário, eles querem pegar o movimento e transformar em energia térmica para tirar o calor das coisas, certo? Esses caras funcionam com o ciclo no sentido anti-horário. Então, o lado esquerdo aí da sua tela, os gases, as máquinas que têm ciclos horários são máquinas térmicas, e as máquinas que têm ciclos anti-horários são máquinas frigoríficas. Tá legal? São máquinas frigoríficas. Um tem trabalho positivo e o outro tem trabalho negativo. Show, né?
Deixa eu colocar aqui, então. Opa. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que esses caras aqui, ó. Vamos fazer assim. Horário. E esse cara aqui é anti-horário. Horário e anti-horário. No horário, o trabalho é positivo. No anti-horário, o trabalho é negativo. Tá bom? Por tudo aquilo que eu já disse. E o trabalho é a área dentro do gráfico. O trabalho total. É claro que se perguntarem para vocês, qual é o trabalho da transformação 1 até a transformação 2? Isso não é o trabalho total. É o trabalho de uma transformação. O que é o trabalho total? É a soma dos trabalhos realizados em todos os processos. Legal? Se você quiser fazer isso pelo gráfico, você pega a área dentro do gráfico do seu ciclo. Tá bom? Esse é o trabalho total. Bom, e o que eu posso dizer, galera, da energia interna aqui? Vocês estão vendo que o gás, ele saiu, né, do estado 1 e retornou para o mesmo estado. Então ele saiu de um estado que tinha uma temperatura T1 e voltou para o estado que tem a mesma temperatura T1. Isso quer dizer que ao final do processo, o gás retornou à mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura. O que isso quer dizer? Que ao final do processo, ele não esquentou e nem esfriou. Conclusão, a variação da energia interna dele é zero. Não sei por que está fazendo esse barulho todo. Beleza? A variação da energia interna dele é zero. Ora, agora, olha para a primeira lei da termodinâmica. Olha para a primeira lei da termodinâmica. Se a variação da energia interna é zero, é porque esse cara aqui, ó, é zero. O ΔU é zero. Isso quer dizer que todo o calor que chega vai ser transformado apenas em trabalho. Não é isso? Todo o calor que chega vai ser transformado apenas em trabalho. Isto é uma transformação cíclica. Agora, na verdade, esse calor, galera, é a soma de todos os calores, tá? É o calor que entra, mas o calor que sai. É porque, como é um ciclo, existem processos onde você tem ganho de calor, existem processos onde você tem perda de calor. Eu não vou escrever o calor igual ao trabalho, porque eu posso confundir vocês, tá? Mas o que importa na transformação cíclica é o seguinte: o ΔU é igual a zero. Em outras palavras, não há variação da energia interna. É isso que está dizendo aqui, ó. Não há variação da energia interna. Certo aí, seu Raul? Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Raul. Beleza, né? Então vamos para frente. Existe um outro processo, cara, que vocês vão acabar estudando aí de alguma maneira, é chamado de expansão livre.
Expansão livre, o nome de estudo, tá? Imagina você pegar, por exemplo, um gás. Deixa eu colocar logo o desenho. Não, depois eu vou no desenho. Imagina você pegar um gás confinado dentro de um recipiente fechado. Aí, vamos supor que só existe gás do lado esquerdo aqui, ó. Só existe gás do lado esquerdo. E aqui é vácuo. E aqui é o vácuo. O que aconteceria se você abrisse uma passagem aqui, ó, nessa membrana que separava os dois ambientes? Vocês concordam comigo que esse gás ele vai começar a ocupar esse espaço que antes era vácuo? Isso quer dizer que o seu gás está se expandindo, né? Porque ele está aumentando o volume. Só que percebam, o seu gás, as moléculas do gás, elas não estão encontrando resistência alguma nessa expansão. Elas estão apenas expandindo, mas sem empurrar absolutamente nada. Então, por mais que exista uma expansão do gás, essa expansão não está sendo feita a ponto de gastar energia. É apenas uma expansão natural, é uma expansão livre. Legal? Então, por mais que exista um aumento do volume, não há trabalho sendo realizado pelo gás. Por quê? Porque ele não está empurrando nada. Se ele não está empurrando nada, você não pode usar isso para nada. Faz sentido? Então, não tem gasto energético envolvido aí. Então, seu gás, ele não realiza trabalho, não está tendo troca de calor com nada aí, beleza? Porque a gente não está deixando nem calor entrar, nem calor sair. E, claro, se ele não troca calor, ele não realiza trabalho, então ele não varia energia interna também. Tudo bem? Então, essa expansão livre é o tipo de processo no qual não tem troca de calor, não tem troca energética acontecendo. Tá certo, galera? Deixa eu escrever isso aqui para vocês, então. Então, ó, o gás se expande, o gás se expande. Isso é um processo natural, tá? Sem realizar trabalho. Sem realizar trabalho e sem trocar calor com o meio externo. Com o meio externo. Vou colocar uma figurinha aqui para vocês menos imaginarem isso acontecendo, né? Cadê? Aqui, ó. Então, o que está rolando é mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que vocês têm um sistema completamente isolado, beleza? O meio externo e o gás faz parte apenas do lado esquerdo, e existe uma válvula aí. Se você abre essa válvula, o gás, naturalmente, ele vai tentar ocupar os outros espaços, porque essas moléculas estão em movimento. Só que, ao passar de um ponto ao outro, ela não encontra resistência alguma. A molécula ela vai aqui, ó, sem bater em nada, ou seja, sem perder energia. Se ela não perde energia, galera, ela não está realizando um trabalho, né? E aí, se ela não está realizando um trabalho e a energia dela não muda, isso quer dizer também que a energia cinética das moléculas, em média, não se altera. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que tanto o calor, quanto o trabalho, quanto a variação da energia interna, isso aqui é tudo zero.
né? E, claro, se você não tem variação da energia interna, é porque a temperatura não muda. Temperatura não muda. Agora, é claro que se o gás se expandiu e a temperatura não mudou, aí você vai ver que. E você tem, né, um aumento de volume, então você pode usar aquela equação do P1, V1 é igual a P2 sobre T2, P2, V2, desculpa. Então, se o volume aumentou, então o volume final é maior que o volume inicial, e a temperatura foi constante, então é um processo isotérmico, então o que vai acontecer? A pressão inicial é alta e a pressão final é baixa. Então, no fim das contas, a pressão diminui. Legal? Mas só. Só isso que a gente pode falar dessa transformação. Tudo bem? Vamos para frente? Tem mais coisas. Vamos lá para os caras que nós estamos acostumados. Processo isocórico, por exemplo. Isocórico. Sabemos que esse processo é um processo no qual o volume é constante. Então, volume constante. Se o volume é constante, nós já vimos que não tem trabalho, então não há realização de trabalho. Realização de trabalho. Certinho? E aí, eu posso ter calor envolvido? Posso, sim. E aí, esse calor é o seguinte, galera, porque olha só, se o trabalho é zero, porque eu tenho uma transformação isocórica, o trabalho, ele é zero. Se a gente olhar lá para a primeira lei da termodinâmica, olha só, deixa eu reescrever ela aqui, ó. Se eu sei que o calor que entra é igual ao trabalho mais o delta U, se o trabalho é zero, é porque todo o calor ele é transformado em energia interna. Então, o calor ele vai ser igual ao delta U. Pode crer? O calor é igual ao delta U. E aí vocês sabem que o calor, se está fazendo variar a energia interna, né? Então é aquele cara que nós chamamos de calor sensível, lembra? MC delta T? Pois é, só que aqui a gente está falando de gás. Se a gente está falando de gás, a gente geralmente não fala de massa, M. A gente usa número de mols. Então a gente vai precisar trocar o calor específico, aquele Czinho, pelo calor molar. Tá bom? Então a gente pode escrever assim, ó. O calor pode ser calculado por. Então, olha só, eu posso escrever, eu vou até botar outra corzinha aqui, porque eu vou usar depois essa equação para alguma coisa. Então, ó, calor, Qzão, ele pode ser escrito por N, e aí eu vou escrever agora um C V, vocês já vão entender por quê, delta T. Tá? Lembra que antes a gente escrevia assim, ó, calor é igual a MC delta T?
Pois é, no lugar do M eu estou usando a massa, no lugar do M, que é a massa, eu estou usando o número de mols, e no lugar do calor específico eu estou usando o calor molar. Beleza? É a mesma coisa, é a mesma equação, só que escrita com outras grandezas aí envolvendo o nosso gás, porque agora a gente está falando de gás, né? E por que eu estou colocando um C com V embaixo? Esse C com V embaixo, galera, é porque é um calor molar, só que ele é um calor molar em que está acontecendo uma transformação, só para indicar que é uma transformação onde o volume está constante. Tá bom? Então a gente vai chamar esse CV de calor molar a volume constante. Ah, professor, por quê? Porque dependendo da transformação, esse calor ele pode mudar, tá bom? O gás ele se comporta diferente para diferentes transformações. Então existe um calor específico do gás a uma pressão constante e existe um calor específico do gás a um volume constante. Vocês vão entender jazinho por que isso. Jazinho. Por enquanto, deixa eu só anotar isso. Ó. Então, o N, vou botar assim para não ficar muito zoado. Então, ó, o N é o número de mols. Legal? E esse CV, ele é o calor molar, é o análogo ao calor específico, beleza? Ele é o calor molar a volume constante. Legal? Bom, então, o que a gente pode fazer? Se o calor é igual a NCV ΔT e o calor é igual à variação da energia interna, então eu posso escrever que o ΔU é igual ao calor. Se o ΔU é igual ao calor, o ΔU é NCV ΔT. Vamos chamar essa equação de 1. Vou usar ela jazinho. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Tá oscilando aí a internet? Tá de boa agora? Ah, beleza. Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí. Então, bora para o outro processo, que é o processo isobárico. Então, é o nosso processo 4. E a gente faz uma associação com os dois aqui. Isobárico. O que a gente já sabe de antemão do processo isobárico? A única coisa que a gente sabe é que a pressão é constante. Pressão constante. É isso? É a única coisa que a gente sabe. Bom, no processo isobárico, galera, não impede o gás de ganhar calor ou perder calor, não impede o gás de realizar trabalho e não impede o gás de aumentar ou diminuir a sua energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica não se altera. O calor trocado pode ser convertido em trabalho e variação de energia interna.
ΔU. Beleza? Nenhum dos dois aqui, nenhum dos três aqui vai zerar. Tá bom? Não necessariamente. Bom, e aqui, fazendo a mesma analogia, eu posso já escrever uma equação para o calor. Eu posso escrever uma muito parecida com essa aqui. Não posso? Só que ao invés de escrever CV, eu vou escrever CP. Por quê? Porque agora eu tenho um calor a pressão constante. Então vamos lá. O calor, ou a troca de calor, né? A troca de calor será dada por... Deixa eu botar de azulzinho de novo. Então, ó, agora eu vou escrever o calor como sendo número de mols CP ΔT. Tá legal? E agora, esse CP, ele também é um calor molar. Só que agora ele vai ser um calor molar a pressão constante. A pressão constante. E o trabalho? Ora, o trabalho nós sabemos calcular, né? O trabalho será... Nós já sabemos o trabalho, né, galera? O trabalho é integral de PDV, não é isso? Só que se a pressão é constante, ela sai da integração e eu tenho a integral só de dV. Então, isto é P delta V. Todo mundo de acordo? P delta V. Uma outra forma de escrever isso é o seguinte, olha só. Vou fazer uma conta rápida aqui no cantinho para vocês. Ó. Se eu estou com gás no estado 1, eu posso escrever essa equação aqui, não posso? P1V1 é igual a nRT1. Se ele vai para um estado 2, eu posso escrever que P2V2 é igual a nRT2. Certo? Se a minha transformação é isobárica, essas pressões aqui, ó, elas não mudam. Elas não mudam. Legal? Então, são constantes. Se eu subtrair a equação de baixo pela equação de cima, eu vou ficar com P, posso botar em evidência, V2 menos V1, não posso? E isto vai ser igual a NR, que é constante, que multiplica T2 menos T1. Ok? Ou, em outras palavras, pressão vezes a variação do volume é igual a NR vezes a variação da temperatura. Pode crer, galera? Então, eu posso, onde tiver P delta V, eu posso trocar por NR delta T. Então, o trabalho também pode ser calculado por NR delta T. Legal? Ou um ou outro. Deixa eu marcar isso aqui de azul também, para ficar igual. Pronto. Certo? Agora, vamos substituir tudo lá? Ó, portanto, deixa eu escrever direito. Portanto,
Substitui esses dois resultados lá na primeira lei da termodinâmica. Né? O que é o calor? O calor é NCP delta T. Isso tem que ser igual ao trabalho. Quem é o trabalho? NR delta T. Não é isso? NR delta T. Mais a energia interna. Vou escrever assim por enquanto. Eu vou chamar essa equação de equação 2. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, galera. Olha só. Imaginem, eu quero que vocês respondam. Imaginem que você tem uma amostra gasosa. E aí você vai injetar uma quantidade de calor nessa amostra gasosa. Tá bom? São duas amostras iguais. Você vai injetar a mesma quantidade de calor nas duas. Só que nessa aqui de cima, você vai fazer ela passar por um processo isocórico. E essa aqui você vai fazer passar por um processo isobárico. A minha pergunta para vocês é: qual das duas amostras vai esquentar mais? A de cima ou a de baixo? Então, de novo. Vocês têm a mesma amostra de gás ou duas amostras de gases idênticos, tudo bem? Mesma massa, mesma quantidade, tudo igual. Aí nas duas você vai fornecer a mesma quantidade de calor para as duas massas gasosas, idênticas. Só que numa você vai forçar ela a passar por um processo isocórico, né, com volume constante, e na outra você vai forçar ela a passar por um processo isobárico, pressão constante. Ao final do processo, qual dos dois terá esquentado mais? Essa é a pergunta. A primeira ou a segunda? Por quê? Por que vai ser a de cima? Professor, imagina o seguinte. O volume vai estar constante, né, lá de cima. Isso. Então, quando você coloca mais calor lá, a pressão vai aumentar. Porque as moléculas vão se mover mais rapidamente, né? Acho que é por conta disso. Vai ter mais choque. Show. Por aí. É por aí. É isso aí, cara. Perfeito. Isso tudo está escrito na primeira lei da termodinâmica. Ó. Se na primeira, na transformação de cima aqui, ó, que é isocórico, o trabalho é zero. Isso quer dizer que todo o calor que chega, ele vai ser diretamente usado para esquentar, né? Porque o trabalho é zero. Já na outra, o calor que chega, ele vai ser dividido em duas partes. Ele vai ser dividido em trabalho e ΔU. Entendeu? Então, esta transformação aqui envolve um maior aquecimento do que esta, porque aqui, ó, o calor que vai ser usado para esquentar é menor do que o calor que foi usado na primeira. Por quê? Porque houve uma divisão de energia aí. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Agora vocês vão lembrar lá do calor específico. Galera, então qual dos dois tem mais dificuldade para esquentar? O processo isobárico ou o processo isocórico? Mais dificuldade para esquentar é o isobárico. É o isobárico. Então, lembra lá do calor específico? Qual dos dois processos vai ter o maior calor específico? O isobárico ou o isocórico? Maior calor específico? O de baixo. Então,
Por isso que a gente separa o CP e o CV. Porque o gás se comporta diferente quando submetido a transformações diferentes. Na transformação isobárica, ele tem mais dificuldade para esquentar. Na transformação isovolumétrica, não. Ele tem menos dificuldade para esquentar. Por isso que o CP é maior do que o CV. Sempre. Sempre, 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 sempre. Porque o calor molar a pressão constante é maior do que o calor molar a volume constante, já que numa transformação isobárica é mais difícil de esquentar o gás. Show, né, cara? Faz sentido, né? Muito sentido. Deixa eu apagar essa brincadeira aqui. Eu vou escrever isso aqui para vocês. Então, olha só. Vamos fazer um gás ideal. Então, vou escrever para deixar... Se o mesmo gás ideal for submetido, quando eu falo mesmo gás, é a mesma amostra, tá? Mesma massa, tudo igual. For submetido à mesma variação, vamos fazer o contrário. Se ele for submetido à mesma variação de temperatura, a gente faz uma continha aqui. A mesma variação de temperatura em dois processos distintos, em dois processos distintos. Especificar um isocórico e outro isobárico. Um isocórico e outro isobárico, partindo, né, lógico, do mesmo estado inicial. Partindo do mesmo estado inicial. A gente pode fazer o seguinte. Agora, ó, raciocínio. Eu estou fazendo o mesmo gás, ter a mesma variação de temperatura, só que por processos diferentes. Um vai de maneira isovolumétrica e o outro vai de maneira isobárica. Legal? Então, aqui eu vou ter um calor a pressão constante e aqui um calor a volume constante. Esses calores não vão ser iguais. Agora, não vão ser mais iguais. Por quê? Porque eu estou mantendo a temperatura igual, mas para isso eu preciso mandar calores diferentes, né? O que está sendo igual aqui é o seguinte, ó. Se eles estão tendo a mesma variação de temperatura, esses dois caras aqui, ó, são os mesmos, estão vendo? Esses dois caras aqui estão sendo os mesmos, porque eu estou tendo a mesma variação da temperatura.
Então, eu vou poder pegar essa equação 1, aqui em cima, ó, tá vendo? Δu é igual a NCV ΔT, e eu vou poder jogar essa equação 1 na equação 2. Vou poder substituir aqui. Tá certo? Por quê? Porque eu estou igualando esses dois caras aqui, ó. Exatamente é isso que eu estou fazendo. Esse cara aqui é NCP, desculpa, é NCP delta T. E esse cara aqui não. Esse cara aqui é o NCV delta T. São diferentes. Agora, bom? E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, só para complementar aqui, ó, partindo do mesmo estado inicial, vou lá para cima. Podemos substituir a equação 1 na 2. Você vem para cá. A equação 1 na 2. Pode crer? Ou seja, então, olha aí, a equação 2 ela diz o seguinte: NCP delta T é igual a NR delta T NR delta T mais o delta U. Como eu estou fazendo a mesma variação de temperatura, o calor aqui é NCP delta T. Não é isso? E olha que delícia, galera. Ó, N é igual, porque é o mesmo gás, é a mesma amostra. Legal? Está tendo a mesma variação de temperatura, então ΔT é tudo igual. Certo? Posso cortar. Isso me leva a uma relação entre o CP e o CV. E aí o CP, então, ele vai ser o seu CV mais a constante universal dos gases. Olha que beleza. Essa equação é ela que relaciona o calor específico à pressão constante com o calor específico, o calor molar, a volume constante. E você vê que a relação é exatamente um é igual ao outro mais a constante universal dos gases. Legal, né? E de tabela você já encontra aqui, porque o R é uma constante positiva, você já encontra que o CP é maior do que o CV, como a gente já tinha intuído, digamos assim. Tudo bem? Bom, show, né? Podemos escrever mais algumas coisas aqui. Olha só que doideira, ó. Além disso, aí a gente finaliza a aula. Além disso, sabemos calcular a energia interna do gás, né? Sabemos que para um gás monatômico, deixa eu só arrumar esse A aqui. Monoatômico, isso aqui a gente viu na aula passada. O ΔU, que é a variação da energia interna, ele era dado por 3 meios, lembra? Eram 3 graus de liberdade, né? 3 meios de NR
R delta T. Legal? Bom, então, eu posso escrever o seguinte. Então, da equação 1, temos o seguinte. Olha para a equação 1. Delta U não é igual a NCV delta T? Pois é. Só que a gente acabou de escrever que o delta U também é esse troço aí que a gente escreveu, né? Então, eu posso escrever que 3 meios de N R delta T, isto corresponde a N CV delta T. E aí, ó, N com N morreu, delta T com delta T morreu, e a gente acaba de escrever uma equação para o CV. O CV nada mais é do que 3 meios de R. Olha as coisas se fechando. Três meios de R. E aí, se você escrever o CP, você vai colocar lá no lugar do CV, né, o 3 meios mais R, você vai ver que vai dar 5 meios de R. Tudo bem? Só que isso é um gás monatômico. Aí você pode falar, professor, mas isso é um gás monatômico, não é? É. O gás diatômico não era diferente? Era. As coisas começam a ficar mais diferentes quando você aumenta, por exemplo, a quantidade de moléculas que o seu gás tem, né, as ligações ali. Vamos só colocar aqui, só para vocês terem uma ideia. Não, quero isso aqui, ó. Se você tiver, por exemplo, um gás diatômico, diatômico. Vocês lembram que o gás diatômico, ele tinha o delta U dado por 5 graus de liberdade, né? Então, você tinha lá um delta U, 5 vezes 1 meio de NR delta T. Era isso? Ora, se a gente fizer a conta novamente, a gente encontra que o CV do gás, então, diatômico, ele corresponde a 5 meios do R. 5 meios do R. Né? Porque esses 5 meios do R aí é exatamente o CV. Certo? E o mais legal de tudo, galera, é o seguinte, a energia interna do gás, ela só depende disso, né? Só depende da temperatura. Então, essa equação que vocês estão vendo aqui, ó, a equação 1, essa equação 1, ela, lembra que eu falei para vocês que não importa o processo que você faça, se você está chegando de uma temperatura até outra, não interessa como que você chega de um processo, como que você faz essa transformação. A variação da energia interna é a mesma, porque a variação da energia interna só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Então, essa equação aqui, cara, equação 1, ela é válida para qualquer processo. Beleza? Qualquer processo. Vou escrever isso aqui para vocês. Então, observação. A energia interna do gás, energia interna do gás vou fazer assim, ó, U é igual a
NCV vezes T, legal, ou delta U é igual a NCV delta T. Tudo bem? E isso é válido para qualquer processo. Tudo bem? Por quê? Porque a energia interna, a variação da energia interna não depende do processo. Depende apenas da temperatura inicial e da temperatura final. Tem uma figurinha muito legal aqui que eu vou colocar para vocês, que eu acho que ela é do Young. Que é o seguinte. Eu vou colocar e aí a gente discute ela. Olha que interessante, cara. Isso aqui são os valores experimentais do CV para o gás hidrogênio. O gás hidrogênio. O que é o gás hidrogênio? O gás hidrogênio é um gás com duas moléculas de hidrogênio, né? O H2. Então, é um hidrogênio. Isso você vai ter, então, uma molécula diatômica, digamos assim. Só que o que interfere na energia interna? É o CV. A gente sabe que o CV ele é esse cara aqui, ó. Para temperaturas suficientemente baixas, ou seja, até aqui mais ou menos 50 Kelvin, estão vendo? Qualquer transformação que você faça aqui nesse ambiente de temperatura, percebam que 50 Kelvin, galera, é muito frio. É muito frio para as nossas situações cotidianas, né? Qualquer transformação, então, que você faça nessa primeira região, o seu gás, ele se comporta como se ele fosse monoatômico. Olha aqui, ó, o CV dele, 3,5 GR. Por quê? Porque a rotação quase não tem contribuição. Você só tem contribuição energética na translação, que está aqui, ó. Na translação. Tudo bem? Agora, já no nosso cotidiano, quando a gente tem as temperaturas mais próximas do nosso dia a dia, né, que vem aqui um pouco acima dos 50 até mais ou menos uns 1000 Kelvin, aqui, ó, dentro dessa região, aí, olha o que está acontecendo. Você tem uma contribuição de translação, mas a rotação. Aí é que a rotação faz diferença. Por isso que agora você vai ter 5 meios do R. Beleza? Porque é uma molécula diatômica. É uma molécula diatômica. Então, você vai trabalhar com esta geralmente, a gente trabalha sempre com essa área aqui, ó, essa parte aqui da transformação de moléculas diatômicas. Isso para o gás hidrogênio, né? Tudo bem? Porque você vai agora considerar a translação mais as rotações que a sua molécula pode ter. Aí percebam, se você ir para um ambiente muito mais quente, ou seja, aqui ele já coloca acima dos 600 Kelvin, né? Aí você começa a ter uns efeitos um pouco estranhos. Por quê? Porque agora, além da translação, que é ir para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo, você, além de rodar, as moléculas também agora começam a ter essa vibração. E isso passa a ser, galera, um novo grau de liberdade. E isso acaba contribuindo também para o calor específico. Tudo bem? Por quê? Porque isso acaba também contribuindo para a energia interna. Se contribui para a energia interna, é porque está associado ao calor específico, ao calor molar, a volume constante, que é o CV. Tudo bem? Agora, esses efeitos aqui, galera, eles são explicados apenas pela física quântica, tá? Porque aí começa a ter vibração molecular, aí a mecânica clássica ela já não dá conta mais dessa movimentação aí, não. Tudo bem?
Chique. Alguma dúvida aí com relação a alguma coisa? Na próxima aula, eu vou completar a lista de processos, tá? Eu vou falar do processo isotérmico, que a gente já falou, a gente pode falar rapidamente dele, porque já está acabando a aula. E aí a gente fala do processo adiabático. O processo adiabático vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou juntar os dois na mesma aula, porque é melhor vocês enxergarem os dois ao mesmo tempo. Tudo bem, galera? Então deixa eu parar lá, Gravina.